Enquanto o Hamas sai dos túneis de Gaza e ataca soldados das forças de defesa de Israel, Trump afirma que a próxima etapa do plano de paz para Gaza está próxima. Nos bastidores, agendas conflitantes dominam. O Qatar nega qualquer cessar-fogo enquanto Netanyahu se prepara para ir a Washington. Ele vai selar a paz ou se preparar para a segunda rodada? O Minuto de Jerusalém começa. Bem-vindo ao Minuto de Jerusalém na JNS Televisão. Sou Josh Heston, correspondente da JNS com Alex Traiman. Estamos no estúdio do JNS Media Hub em Jerusalém. Notícia principal da semana: presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirma que a segunda fase do cessar-fogo em Gaza ocorrerá em breve. Vamos direto para este vídeo. Temos paz no Oriente Médio. Muitos não percebem. Nós temos um apoio tremendo, 59 países, há um apoio enorme, mas vamos, a fase 2 está avançando. Sim, isso vai acontecer muito em breve. Então, Alex, o presidente Trump diz que há paz no Oriente Médio. Isso é bem interessante porque, pelo que eu sei, não temos paz no Oriente Médio. Além disso, a segunda fase do Plano Gaza número 1 prevê a desmilitarização do Hamas. Além disso, trata do futuro em termos de governança em Gaza. Vamos analisar tudo isso. Como você disse, ainda não alcançamos a paz no Oriente Médio. Com o acordo de cessar-fogo, como discutido, conseguimos trazer de volta todos os últimos reféns vivos. E agora, quase todos, estamos quase chegando ao último corpo de refém morto sendo devolvido a Israel. Então, eu acho que esse foi o propósito pelo qual Israel entrou no acordo de cessar-fogo. Para começar, eles entenderam que nunca conseguiriam recuperar todos os reféns sem entrar em um acordo, que fosse um acordo abrangente. Mas Israel foi muito cuidadoso e esse acordo previa fases. A primeira fase foi uma retirada, metade do caminho, que deixou Israel controlando 53% da faixa. Eles controlam a seção leste de Gaza, controlam o corredor norte e o corredor sul da faixa de Gaza para impedir a reconstrução do Hamas. Mas é claro que vemos que o Hamas não está tomando nenhum caminho em direção ao desarmamento. Até houve terroristas do Hamas presos em um túnel. Israel ofereceu anistia caso se rendessem pacificamente e entregassem as armas, mas eles não aceitaram. Alguns tentaram sair, mas ainda estão ativos. Então não há indicação aqui de que o Hamas esteja disposto a se desarmar ou que eles queiram que as áreas restantes de Gaza sejam uma zona desmilitarizada. Agora, nessas outras fases, o que se espera ver é uma retirada adicional de Israel e há até mais 2 etapas de retiradas israelenses. E é difícil ver como isso vai acontecer agora. Enquanto o Hamas continuar sendo uma organização terrorista ativa dentro da faixa, o que certamente é, e estamos vendo quase diariamente incidentes entre as forças de defesa de Israel e terroristas do Hamas. Estamos vendo o Hamas fazer de tudo para tentar reafirmar seu controle sobre a faixa de Gaza. Então, eu acho que o presidente está tentando mostrar que isso está avançando. Acho que Trump quer que isso avance, por isso continua falando. Mas eu também acho, como já discutimos, que há um alinhamento entre as duas administrações. Em que, se o Hamas não desmilitarizar a faixa de Gaza, se eles não se desarmarem, as forças de defesa de Israel estão entrando agora, veja o que acontece. Acho que é isso que Trump quer dizer quando fala. O início da segunda fase seria a designação de algum tipo do que chamamos de Força Internacional de Estabilidade, certo? A grande questão é quem fará parte disso. E a Turquia quer enviar tropas para fazer parte da Força Internacional de Estabilização. Isso é um limite para Israel. Nós vimos o embaixador dos Estados Unidos da América na Turquia, Tom Barak, afirmar que acha que Israel está cometendo um grande erro ao não querer que tropas turcas façam parte dessa força, afirmando primeiro que a Turquia quer enviar tropas para lá e segundo, reconhecendo o que ele chamou de bromance entre o presidente Trump e o presidente Erdogan da Turquia, o que é um pouco desconcertante. Então agora temos que ver quem fará parte dessa força internacional de estabilidade, se vai ser o Egito, se vai ser a Turquia, se vai ser a Jordânia. Se esses forem os países que vão fornecer as tropas para isso, então o que você pode ter certeza é que o Hamas não vai ser forçado a se desarmar.
Por outro lado, essa força internacional de estabilização poderia basicamente atuar para impedir nova ação militar israelense, como já vimos muitas vezes nessa região. O Catar também se manifestou. Esta semana, o premier Al-Thani afirmou que Doha não vê o atual momento como cessar-fogo. Ele argumentou que Israel teria que retirar todas as suas tropas de Gaza para que houvesse um cessar-fogo real. Vamos conferir os comentários dele. Agora estamos em um momento crítico, ainda não chegamos lá, então o que acabamos de fazer é se opor. Ainda não é um cessar-fogo. Um cessar-fogo só será possível com a retirada total das forças israelenses. Gaza voltou à estabilidade. As pessoas podem entrar e sair, o que não é o caso hoje. Então, Alex, quão significativos são os comentários feitos pelo primeiro-ministro do Catar aqui? Sabemos que o Catar tem atuado nos bastidores em muitos aspectos desta guerra, seja patrocinando, apoiando protestos anti-Israel em campo aqui no Oriente Médio, abrigando o Hamas em seu país. Quão significativos são os comentários dele? Eles são significativos por dois motivos. Colocam a responsabilidade do cessar-fogo e da retirada em Israel. Israel está disposto a se retirar se o Hamas se desarmar e Gaza for desmilitarizada. Mas ele não está pedindo aqui para que o Hamas se desarme e se desmilitarize. O que é uma indicação de que os cataris e o Hamas estão unidos e eles sempre foram uma frente unida. O catariano está enviando dinheiro para Gaza entre 2007 e 2023. Quando o Hamas atacou em 7 de outubro, os cataris continuaram abrigando a alta liderança do Hamas. Então aqui eles basicamente estão adotando a posição do Hamas, que é de que não haverá cessar-fogo até que Israel se retire, mesmo que a retirada israelense deva ser condicionada ao desarmamento do Hamas. Isso também é preocupante por causa do presidente dos Estados Unidos. Ele não só tem esse bromance com Erdogan da Turquia, mas também parece ter algum tipo de bromance com Al-Thani do Catar. Os cátares deram um avião para Trump, e então, logo depois que Israel atacou dentro do Catar, os Estados Unidos e o presidente Trump emitiram uma ordem executiva dando ao Catar um status protegido, dizendo que é um aliado importante que não pode ser atacado por nenhum país da região, o que obviamente incluiria Israel, que atacou dentro do Catar. Então, sabe, temos que observar e realmente ver quem está tomando as decisões aqui. Mas se por um lado a Turquia diz, ei, queremos ser responsáveis por colocar tropas em Gaza para garantir o desarmamento do Hamas. Catares dizem, não haverá cessar-fogo até Israel se retirar. Em resumo, você está sendo pressionado pelas forças que apoiam o Hamas e a Irmandade Muçulmana. Então precisamos ver. Acho importante que o primeiro-ministro Netanyahu defina suas linhas vermelhas e garantir que o relacionamento dele com o presidente Trump seja melhor do que o relacionamento que Trump tem com Al-Thani e com Erdogan. Alex, nesta semana, o Hamas entregou o corpo de mais uma vítima de outubro, o 7º. Este era um trabalhador tailandês, e espero não pronunciar errado o nome dele, Sudzak Rintalek, um trabalhador tailandês de mais de 40 anos aqui em Israel, assassinado no dia 7, o que significa que ainda há um israelense sendo mantido pelo Hamas em Gaza. Acredita-se que ele foi morto. Sargento Moron Gvili. Ele é o último soldado das forças de defesa de Israel com o corpo retido pelo Hamas em Gaza. Acho impressionante que Israel tenha recuperado todos os corpos. Acho que todos nós tínhamos bons motivos para acreditar que o Hamas talvez não conseguisse encontrar todos esses corpos, simplesmente por talvez falta de inteligência. Por outro lado, a destruição em Gaza dificulta saber onde esses corpos foram enterrados. Mas aqui você vê que quase todos os 28 corpos restantes que estavam em Gaza foram devolvidos. Falta um. Israel quer trazer o corpo de Hongvili para casa rapidamente, disse o Hamas. Isso levaria semanas e até agora conseguimos recuperar quase todos os corpos. Na minha opinião, esse acordo de cessar-fogo é muito impressionante. E isso pode acabar sendo um grande golpe nesse sentido, parar os combates por alguns momentos, trazer todos os reféns vivos de volta, essencialmente no primeiro dia, recuperar todos os corpos ao longo de algumas semanas, poder descansar. A grande maioria dos soldados israelenses que estavam dentro de Gaza há muito tempo, agora ainda há tropas em Gaza. Conheço tropas em Gaza patrulhando a linha amarela, mas não é a mesma postura avançada que Israel tinha antes.
ser capaz de dar a eles um descanso muito necessário, ser capaz de reabastecer toda a artilharia e a defesa antimísseis. Mas agora temos que ver o que vai acontecer aqui depois que, se Deus quiser, Longville voltar para casa. Devemos esperar isso nos próximos dias e então ver o que ocorre. Essa Força Internacional de Estabilização vai ser designada? Isso é algo real? Qual é o mandato dela? Quão eficaz ela poderia ser? Vamos ver o Hamas se desarmar, vamos ver Israel sendo pressionado a recuar ainda mais dentro da faixa de Gaza? Vamos ver as forças de defesa de Israel, o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump se encontrando para discutir ideias? Permitir que as forças de defesa de Israel realizem nova operação contra militantes restantes do Hamas? Israel não está na ofensiva agora, mas o Hamas viola o cessar-fogo ao atacar. Você citou os túneis em Rafah, onde terroristas atacaram soldados das forças de defesa de Israel na última quarta-feira, deixando um gravemente ferido e outros 3 feridos. A ameaça ainda persiste para as tropas das forças de defesa de Israel que patrulham a linha amarela na fronteira com Gaza. Sim, Rafah é muito importante, porque é a fronteira entre Gaza e o Egito. E até houve conversas na semana passada de que Israel poderia considerar reabrir a passagem em Rafah entre Gaza e o Egito. Embora eles estejam dizendo, por enquanto, que pode ser apenas mão única, permitindo que as pessoas saiam de Gaza. Você tem outros no Egito dizendo, bem, a única maneira de abrirmos essa passagem é se for uma passagem de mão dupla, onde caminhões e pessoas possam voltar para Gaza. Além disso, eles não querem ver pessoas saindo em massa de Gaza sem poder voltar. Apesar de já termos discutido muito, o mais importante é permitir que os habitantes de Gaza que desejam sair possam deixar a faixa de Gaza. E vemos muitos artigos e postagens sobre palestinos vivendo em Gaza dizendo, me tirem daqui. Os cataris estão hospedando a liderança do Hamas. Eles estão nos hotéis e apartamentos mais luxuosos de Doha, enquanto os palestinos estão vivendo em tendas e estamos no início da temporada de chuvas. Agora, em Israel, está começando a esfriar e eles estão vivendo em meio aos escombros. Acho que muitos só querem ir embora. Houve uma pesquisa do Centro de Pesquisa Palestino que dizia que até 40% a 50% dos habitantes de Gaza estariam dispostos a sair se tivessem essa oportunidade. Então, sabe, se conseguirmos um pouco de tranquilidade e o Hamas não estiver operando em Rafah, aí poderemos abrir aquela fronteira. Podemos considerar que moradores de Gaza tenham o direito humano básico de deixar a faixa e fugir da zona de guerra. Continuando com Gaza, Alex, na semana passada surgiram relatos indicando que o líder do clã Abu Shabab, que é a milícia anti-Hamas, foi morto por agressores desconhecidos. Yasser Abu Shabab, morto em Gaza, junto com outros membros do Abu Shabab, chamando-o de patriota e falando sobre como ele foi um líder maravilhoso. E nós temos falado sobre isso há muitos meses já. Israel possivelmente estava fornecendo armas, armamentos e outros tipos de apoio para eles. Então, agora que esse clã, pelo menos o chefe desse clã, não está mais lá, sabe? O que isso significa em termos de forças no terreno, talvez ajudando Israel, se o líder deles não está mais presente. Exatamente, sabe? Isso é basicamente uma espécie de guerra civil ocorre dentro da faixa de Gaza. Israel esperava que clãs como Abu Shabab e outros pudessem ser a alternativa ao Hamas. O que vimos, o Hamas não só se recusa a se desarmar, como busca reafirmar sua dominância nas áreas de Gaza sob seu controle. Isso complica muito para Israel, pois era o plano deles. O plano deles era que clãs como Abu Shabab e Yasser Abu Shabab controlassem parte da faixa de Gaza e colaborassem com Israel. Agora, Abu Shabab, eu não acho que esse clã, sabe, antes de 7 de outubro, era considerado uma força muito positiva e construtiva dentro de Gaza. Mas Israel via eles como sendo anti-Hamas. E você viu Abu Shabab e os outros que estão elogiando ele, dizendo que ele queria uma faixa de Gaza livre do terror, e ele entendia. E eu acho que muitos desses clãs entendem que, na ausência do Hamas, vai haver muito dinheiro entrando na faixa de Gaza. Então você pode ser um homem forte em Gaza, desde que consiga manter a calma, a lei e a ordem na sua área. E para eles, mesmo que ideologicamente isso não seja o que eles querem, eles entendem neste momento que
Isso significa que você tem que trabalhar com Israel, você tem que, pelo menos, estar em boas relações com Israel. E isso torna, eu acho, muito mais complicado para Israel estabelecer uma liderança alternativa dentro da faixa de Gaza. Alex, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro Netanyahu teve uma conversa telefônica com o presidente Trump esta semana, discutindo a situação em Gaza. Quem sabe, Alex, você pode acabar pegando um avião para os Estados Unidos, onde, pelo que entendi, o presidente Trump convidou Netanyahu novamente para a Casa Branca. Não sei se é a terceira ou quarta vez, ainda não definiram uma data. Mas, novamente, o presidente Trump está otimista de que esta é uma oportunidade histórica para a paz no Oriente Médio. Amanhã à noite vou para os Estados Unidos, estarei em Washington e espero ser informado, junto com outros, sobre a perspectiva dos Estados Unidos da América em Gaza. Como você disse, houve essa ligação. E Trump convidou Netanyahu para ir a Mar-a-Lago, acreditando, eu acho que vai ser no dia 29 de dezembro. Então, bem na temporada de feriados nos Estados Unidos da América, pode ser umas boas férias em família para os Netanyahu, o que eu acho que já está mais do que na hora para eles. Mas mais importante, o que você está vendo é que eles vão ter a oportunidade de discutir essa segunda fase de um acordo ou um retorno à postura de força dentro da faixa de Gaza pessoalmente. Acho importante que Netanyahu e Trump mantenham conversas e alinhem ideias, algo que já vimos antes. Durante toda esta guerra, sempre é projetado que existe algum tipo de discórdia ou diferença entre o pensamento do primeiro-ministro Netanyahu e do presidente Trump. Mas repetidas vezes, apesar de tudo o que está sendo dito, de todo o barulho, nós vemos isso. Na maior parte do tempo, embora haja discordâncias, o presidente dos Estados Unidos tem estado alinhado com o primeiro-ministro Netanyahu quanto à direção. E é importante que Netanyahu, na minha opinião, trabalhe esse relacionamento da melhor forma possível neste momento, para garantir que ele possa oferecer ao presidente coisas com as quais ele se sinta confortável, ou mais estabelece limites claros e, na verdade, ajuda, na minha opinião, a avançar a visão de Trump para a paz no Oriente Médio. E a questão é, as forças de defesa de Israel são a única força que a curto prazo pode realmente alcançar o que Trump quer ver no Oriente Médio? Porque, no fim das contas, se o Hamas seguir atuando em Gaza como está, não haverá a paz no Oriente Médio que o presidente tanto deseja. Só haverá tranquilidade se as forças de defesa de Israel continuarem eliminando o Hamas. Agora, mais uma vez, olhando para isso, o brilhantismo aqui é que, se as forças de defesa de Israel se envolverem novamente com o Hamas, não haverá nada impedindo as forças de defesa de Israel. Porque não há mais ameaça de assassinato de reféns, todos os reféns já voltaram. E isso é algo extremamente crucial. Enquanto o primeiro-ministro Netanyahu considera seus próximos passos, acredito que só as forças de defesa de Israel podem estabilizar Gaza. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Enquanto você viaja aos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos da América na Organização das Nações Unidas, Mike Waltz, vem para cá com reuniões na Jordânia e Israel, em especial falando sobre Gaza, o plano de 20 pontos de Trump e os objetivos da Resolução 2803 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas definem o futuro da região. Trump está muito ativo, enviando seu representante da Organização das Nações Unidas ao Oriente Médio em poucos dias. Bem, lembre-se de que a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução que basicamente canonizou o plano de 20 pontos de Trump. Então, Waltz, que tem que representar esse plano nas Nações Unidas, está vindo aqui para ver de perto o que está acontecendo. E podemos dizer que a história de Israel com Mike Waltz é que ele é um aliado e um amigo. Será bom ver outro membro amigável do governo dos Estados Unidos da América em Israel. E espero que ele tenha uma visão detalhada e pessoal do que acontece e relate a verdade ao voltar. Porque, sinceramente, muitas pessoas estão espalhando informações incorretas sobre o que ocorre em Gaza. Alex, já que falamos das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas esta semana pediu a retirada de Israel das colinas de Golã, Judéia, Samaria e Jerusalém. O embaixador israelense Dani Danon criticou fortemente a resolução da Assembleia Geral que exige a retirada de Israel das colinas de Golã, Judéia e Samaria. Agora sabemos da instabilidade na Síria e do novo líder no país. Imagine se Israel se retirasse das colinas de Golã, eles vêm dizendo isso há quantos anos já? Se são 30, 40 anos, Israel deveria se retirar das colinas de Golã. Consigo imaginar de novo sírios nas colinas, mirando o lago da Galileia, o Quinerete e atirando nos agricultores abaixo. Seria insanidade para Israel sair das colinas de Golã, Judéia e Samaria.
Se sair de lá, só estará facilitando outro massacre como o de 7 de outubro. Permitir que o Hamas ou outros grupos terroristas ocupem as colinas próximas ao aeroporto internacional e a maioria da população seria apenas um erro grave, mas é só mais uma resolução da Organização das Nações Unidas que eles aprovam sempre na Assembleia Geral, pedindo que Israel saia da nossa terra ancestral. Quero dizer, a Organização das Nações Unidas aprova mais resoluções sobre Israel do que sobre todos os outros países, não apenas qualquer outro país, mas todos os outros países juntos. E se eles acham que Israel vai se retirar das colinas de Golã, estão enganados, ok? Os Estados Unidos já reconheceram a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. Isso já foi antes de 7 de outubro. Isso ocorreu no primeiro mandato de Trump. Ele reconheceu a soberania israelense sobre o Golã e Israel tomou mais uma parte do Golã. Eles chegaram a avançar ainda mais para o sul da Síria, mas recuaram e não vão abrir mão nem mesmo da parte norte do Golã, porque esse é um dos pontos mais estratégicos e, aliás, não é uma área densamente povoada, mas é um dos pontos mais estratégicos da Síria. E, como você disse, na verdade, ela fica de frente para o Kinneret, que é a principal fonte de água, né? O principal reservatório de água que Israel possui. Sabemos que Israel agora obtém quase toda a sua água potável por dessalinização, mas o Kinneret ainda é um ativo estratégico muito importante. É o principal reservatório de água doce de Israel, garantindo água potável ao país. Não só isso, né? O Kinneret também fornece água para a Jordânia como parte de um acordo que Israel tem com eles. Você pode questionar por que Israel fornece água à Jordânia, enquanto ela continua incitando contra Israel. Mas a Organização das Nações Unidas mostra claramente seu viés. Eles querem Israel fora de Golã, querem Israel fora da Judéia e Samaria, querem Israel fora de Gaza. Francamente, eles provavelmente querem Israel fora de Tel Aviv também, e de Jerusalém, com certeza. Eles exigiram a retirada da Judéia, Samaria e Jerusalém Oriental. Os Estados Unidos também reconheceram a soberania israelense sobre as áreas orientais de Jerusalém, dizendo que essa sempre será a capital unida, a eterna capital unida do Estado de Israel, o único Estado que existe aqui até agora. E você vê onde isso foi uma resolução redigida pelo Egito. Aliás, você vê qual é a posição da Organização das Nações Unidas. Sinceramente, será só mais uma resolução vazia, sem impacto real aqui em Israel. Alex, na semana passada discutimos a possibilidade de Israel negociar com o Líbano para um possível acordo de paz. E eis que, nesta última semana, representantes civis libaneses e israelenses realizaram sua primeira conversa direta em décadas, como parte do mecanismo de monitoramento do cessar-fogo na guerra contra o Hezbollah. Na semana passada dissemos que o cessar-fogo completou 1 ano. Agora, poucos dias depois, representantes israelenses no Líbano, perto da fronteira com Israel, discutem temas ligados à paz. Sim, quero dizer, o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, disse, você sabe, isso não é normalização. Ele disse, está longe de ser uma normalização diplomática ou relações econômicas, mas que as relações econômicas farão parte de tal normalização. Então, obviamente, qualquer pessoa que acompanha as notícias saberia que não chegamos nem perto disso. O que faz esses dois lados conversarem? Certo, a única coisa que faz os lados se reunirem é quando Israel exerce uma quantidade tremenda de força. E você vê isso de novo, que Israel está atacando com frequência cada vez maior contra os movimentos do Hezbollah. Agora, Israel deu ao exército libanês e ao Líbano, como Estado, uma janela de oportunidade para assumir o controle da sua própria situação. Mas claramente eles não conseguem fazer isso, eles são fracos. Ok, o Hezbollah foi bastante enfraquecido, mas obviamente eles ainda têm liberdade de movimento e eles estão fazendo o máximo de tentativas que podem para tentar se restabelecer como uma organização terrorista, para reconstruir sua capacidade de armamentos, né, sua capacidade de mísseis, sua capacidade de lançamento de mísseis e tentando se aproximar cada vez mais da fronteira israelense, e Israel está agindo. E claro, você tem, como de novo estávamos falando sobre Tom Barrack antes e outros, sabe, dizendo que Israel está cometendo um grande erro ao fazer isso. Mas o que isso faz para levar esses dois lados à mesa, sabe, dependendo de quem você pergunta? Aqui em Israel, eles acham que você pode ver uma nova incursão no sul do Líbano pelas forças de defesa de Israel. Então, por um lado, Israel cede, eu acho, às esperanças do presidente de que Israel entre em negociações com a Síria, entrar em negociações com o Líbano, potencialmente se retirar da faixa de Gaza e entrar em uma atmosfera mais pacífica,
Enquanto isso, Israel segue agindo conforme seus interesses militares. Como Netanyahu disse, só pressionando com grande força, terroristas aceitam negociar. Talvez devêssemos usar isso na Judéia e Samaria, Alex, pois quase todos os dias da semana passada houve tentativa de ataque. Na noite passada, perto de Hebron, árabes tentaram um ataque com atropelamento de carro contra soldados, e os soldados responderam rapidamente e neutralizaram a ameaça. Na semana passada, também houve outra tentativa de ataque com atropelamento na mesma área. Hebron é um local bastante popular para o Hamas, com um forte apoio ao grupo na cidade. Vi o vídeo disso, não sei se você viu. 2 soldados eles sofreram ferimentos leves em uma tentativa de ataque com faca. Isso poderia ter acabado pior perto da comunidade de Aterit, na região de Binyamin. Quero dizer, os soldados abordaram um indivíduo suspeito e, quando parecia que ele não representava nenhum tipo de ameaça, ele realmente colocou a mão na bolsa, tirou uma faca e tentou esfaquear um dos soldados e, graças a Deus, 2 soldados ficaram levemente feridos. Mas agora é quase todo dia. Além disso, é claro, das pedras sendo atiradas, dos coquetéis Molotov sendo lançados nas estradas, o que tem acontecido desde então, eu diria 1988, a primeira intifada, mas isso virou um grande problema. Graças a Deus, soldados e civis. Há 2 semanas houve um ataque mortal, mas na última ninguém se feriu gravemente. Ainda assim, é um grande problema. Alex. Sim, quero dizer. Curioso que, enquanto as forças de defesa de Israel faziam guerra ativa em Gaza, Judéia e Samaria, estavam relativamente calmas. Agora, por que estavam calmas? Porque as forças de defesa de Israel realmente fizeram algumas operações importantes em Jenin, Tulkarim, outros lugares próximos dali, alguns na região sul de Hebron. Tem havido ações regulares das forças de defesa de Israel nessas áreas. Com o suposto cessar-fogo em Gaza e menos tropas lá, a frente da Judéia e Samaria parece estar esquentando. Você vê isso nas notícias o tempo todo. Seja as forças de defesa de Israel agindo, sejam terroristas tentando esfaquear, sejam israelenses sendo acusados de agir contra seus vizinhos palestinos. Você percebe que há muita tensão agora em Judéia e Samaria, e precisamos observar com muito cuidado para ver qual será a resposta de Israel. Sim, ataques terroristas são perturbadores. E a próxima história, Alex, realmente me surpreende. Não consigo entender, talvez seja só antissemitismo, ódio aos judeus. Você teve 200 figuras culturais e públicas, a elite de Hollywood, assinando uma petição pedindo a libertação de Marwan Barghouti. Para quem não sabe, Marwan Barghouti é um grande terrorista. Ele tem o sangue de, pelo menos, eu sei que 5 israelenses em suas mãos, se não muitos mais. Ele está na prisão por assassinar 5 israelenses diretamente envolvido nisso. Você tem Cynthia Nixon, Mark Ruffalo e outros que odeiam judeus e são contra Israel. Desde 7 de outubro e até antes disso, peço a libertação de Barghouti, mas não entendo, não sei. Eles o veem como um lutador pela liberdade, alguém legal que pode trazer paz aqui? Ele é um assassino em massa e acho que só Israel é pressionado a libertar esse tipo de pessoa. Ele cumpre 5 prisões perpétuas consecutivas por terrorismo, sendo responsável por ataques terroristas em massa e atuando como um dos principais planejadores do terrorismo. E ele está preso. Acho que o simples fato de ele estar preso há tanto tempo levanta a questão de por que Israel não implementou a pena de morte para terroristas. E Israel está falando pela primeira vez em muito tempo sobre reimplementar a pena de morte para terroristas. Mas aqui você tem um terrorista que está preso em uma cadeia israelense e quanto mais tempo ele fica preso, mais ele se torna uma lenda na sociedade palestina. Além das elites de Hollywood pedirem cessar-fogo e retirada da faixa de Gaza, também solicitam a libertação do chefe terrorista para liderar os palestinos. O que você acha que acontecerá quando Marwan Barghouti sair da prisão e assumir a autoridade palestina? Ok, isso é como um Yasser Arafat turbinado saindo da prisão para se tornar potencialmente um novo líder de Gaza ou da autoridade palestina. O que pensam que vai acontecer? Só trarão mais derramamento de sangue aos palestinos, pois incentivar o terrorismo gera a resposta das forças de defesa de Israel. E então, o fato de você ter essas estrelas de Hollywood pedindo a libertação de terroristas, como você disse, isso me parece ódio aos judeus. Eles pensam que são só combatentes da resistência lutando entre si. E o que acham que farão? Eles basicamente incentivam o terrorismo palestino contra israelenses. Paul Simon. Qual a relação entre Paul Simon e Marwan Barghouti? Não vejo conexão
Ele é judeu, mas assinar essa petição, como outros judeus, é totalmente repulsivo. Vamos seguir em frente. Marco Rubio, secretário de Estado nos Estados Unidos da América, no programa do Sean Hannity, na Fox News do Sean Hannity na semana passada, falando sobre os movimentos islâmicos radicais no mundo que querem destruir o que eles chamam de maior mal na Terra, né, o grande Satã. Os Estados Unidos, sinceramente, acho que essa é uma lição importante que Marco Rubio deu para a comunidade mundial. Talvez você devesse falar com esses 200 elitistas de Hollywood, né, explicando as realidades da situação. Ele basicamente disse, para simplificar, não se trata apenas de Israel, e claro, Israel está no radar deles, mas os Estados Unidos da América também estão no radar deles. Eles querem destruir o Islã radical e os Estados Unidos. Temos um vídeo aqui, vamos assistir. O Islã radical mostrou que o desejo deles não é simplesmente ocupar uma parte do mundo e ficar satisfeito com seu próprio pequeno califado. Eles querem expandir. É revolucionário, busca expandir e controlar mais territórios e pessoas, e o Islã radical tem planos abertos para o Ocidente, Estados Unidos e Europa. Também notamos esse progresso lá. Eles estão prontos para terrorismo, ações de Estado-nação, assassinatos ou homicídios, especialmente no Irã. Tudo o que for necessário para conquistarem influência e, por fim, dominar diferentes culturas e sociedades. Essa é uma ameaça clara e iminente para o mundo e para o Ocidente em geral, mas especialmente para os Estados Unidos, que eles identificam como a principal fonte do mal no planeta. Eles odeiam o reino da Arábia Saudita, a liderança dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, porque permitiram parceria com os Estados Unidos. Por isso eles os consideram infiéis e odeiam Israel, a América e qualquer lugar do mundo sob nossa influência. Eles procuram atacar isso, inclusive aqui em nosso próprio país. Vamos discutir a importância dos comentários de Rubio ao esclarecer a verdade sobre o islamismo radical e seu impacto nos Estados Unidos. Achei que o 11 de setembro fosse o alerta, mas não foi. Bem, vamos lá, você sabe, Rubio, acho que ele está certo e a questão é se as declarações dele vão levar a mudanças contínuas de política. O problema é que dentro dos Estados Unidos vemos um pouco de uma política esquizofrênica. Porque aqui você tem Trump sendo muito próximo de Erdogan, sendo próximo de Al-Thani e do Qatar, e eles estão promovendo o islamismo radical, certo? Você vê que o presidente agora está próximo de Al-Shara na Síria, que é um ex-terrorista afiliado à Al-Qaeda. Por um lado, você vê Rubio. Acho que ele entende o assunto e que Trump, no fim, compreende o que Rubio disse. Realmente acredito nisso. Ao mesmo tempo, Trump tenta ser um realista na região e, na verdade, trabalha com aqueles que promovem islamistas radicais na região. Rubio, ele é secretário de Estado e deveria ser o principal na definição de políticas para o Oriente Médio. E isso é bom e, como você disse, é justamente o oposto dessas estrelas de Hollywood. Eles estão dizendo, tirem o islamista radical da prisão. E aqui você tem Rubio afirmando que o Islã radical é a maior ameaça. E para ser sincero, por um lado, eu disse que não poderia concordar mais, mas acho que existe uma ameaça mais potente do que o Islã radical. E eu acho que são esses ocidentais que não reconhecem o que o Islã radical está fazendo com a sua sociedade. O que o Islã radical faz com a Europa, o que pretende fazer com os Estados Unidos e o que faz com Israel, e ao se aliarem com terroristas islâmicos radicais contra Israel. E ao permitir que eles basicamente tomem conta da Europa sem disparar um tiro e permitam que eles mudem o discurso nos Estados Unidos, eles estão basicamente estendendo o tapete vermelho para o Islã radical. Então acho que Rubio está certo. A questão é se isso resultará em uma política eficaz para separar a aliança entre o Islã radical e o Ocidente e combater o Islã radical em geral. Vamos ver se todo mundo está acordado por aí. Mas, enquanto isso, vamos falar sobre uma questão local que afeta nosso governo aqui no Estado de Israel. Na última quinta-feira à noite, o gabinete israelense aprovou o orçamento do Estado para 2026. E, claro, a principal questão aqui é o fato de que isso dá estabilidade ao governo de Netanyahu. Apenas 4 governos na história de Israel conseguiram cumprir um mandato completo. Aprovar o orçamento do Estado parece ser o primeiro ou um passo importante para a estabilidade, com o primeiro-ministro Netanyahu concluindo seu mandato, que está previsto para terminar, acredito eu, em outubro de 2026.
Algo mais, qualquer outra coisa no orçamento interessante que você tenha visto como significativo em relação a alguns desses orçamentos aprovados sobre a estabilidade geral do governo neste momento? Sim, eu acho que a função mais importante aqui é que as pessoas tinham presumido isso. Ao entrar em uma temporada eleitoral, este governo não aprovaria um orçamento. E o prazo para aprovar um orçamento, na verdade, é depois que o ano começa. Eles teriam um prazo até 31 de março de 2026 para aprovar o orçamento de 2026. E se eles não aprovassem o orçamento até o final de março, isso acionaria automaticamente eleições dentro de um período de 90 dias. E muitas pessoas presumiram que era exatamente isso que iria acontecer, que este governo continuaria, digamos, se arrastando até o orçamento. E então o que você veria é que os partidos que estão na coalizão se recusariam a permitir vários cortes que poderiam afetar suas próprias bases eleitorais. Ou, você sabe, se coisas que eles queriam incluir no orçamento não fossem incluídas, eles iriam provocar Eles votariam contra o orçamento para provocar uma eleição, assim poderiam ser vistos como heróis por seus eleitores ao entrar em uma temporada eleitoral. Se você já vai ter uma eleição no final de outubro, tanto faz tê-la em junho. Muitos israelenses consideravam esse cenário provável. Então, aqui você vê que Netanyahu se adiantou junto com o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e eles aprovaram o orçamento. E, em geral, acho que havia muito consenso dentro da coalizão de que esse é um bom orçamento. É um orçamento difícil porque, claro, exige a manutenção da segurança do Estado de Israel, o que significa que até 40 mil soldados durante todo o ano serão mobilizados. Então é caro, né? Obviamente, a reconstrução das capacidades militares, né? O pagamento de algumas das despesas da guerra ao longo do último ano. Falam em reduzir impostos agora. Também vi que o governo pode aumentar impostos em 2019, então precisamos esperar para ver. Exatamente. Nem todos os detalhes do orçamento ficaram claros, mas isso basicamente significa que o governo cumprirá o mandato. Acredito que isso seja importante para Netanyahu. Após assinar o acordo de cessar-fogo, ele considerava o plano de 20 pontos mencionado antes no programa, potencialmente indo para uma eleição antecipada porque ele estava em alta nas pesquisas e achando que poderia ser reeleito. Mas então, reconhecendo que se você convoca uma eleição, isso significa que você basicamente se torna um governo de transição com poderes limitados. Então, a partir do momento em que a eleição acontece, normalmente pode levar cerca de 2 meses para formar um governo. E então o governo também tem poderes limitados. E agora Netanyahu tem basicamente mais um ano em que pode trabalhar com o presidente Trump. Antes de ir para uma eleição sem precisar se preocupar em colocar seu governo em uma situação instável. E eu acho que para Netanyahu, né, o que ele quer fazer é realmente ver uma conclusão e um encerramento da guerra na faixa de Gaza. E potencialmente ver essa assinatura de algum tipo de acordo de normalização. Seja com a Síria, seja com o Líbano, seja com a Arábia Saudita, seja com todos eles ou outros países, potencialmente incluindo a Indonésia. Netanyahu admite ter 1 ano para trabalhar com Trump antes das eleições e quer fechar os acordos. Ele não quer deixar as coisas de forma que as pessoas possam dizer para Bibi, entrando numa eleição, que ele não terminou o trabalho. Ele quer ter certeza de que o trabalho estará feito antes que os eleitores tenham a oportunidade de ir às urnas. Alex, não somos profetas. Nos últimos 2 anos, temos falado sobre os protestos semanais de sábado à noite na Kaplan, em Tel Aviv. E como dissemos várias vezes, dissemos que esses manifestantes não estão preocupados com os reféns. E uma vez que todos os reféns estejam de volta, infelizmente, ainda há um refém que está sendo mantido pelo Hamas, o corpo de um refém, dissemos que isso vai acontecer. Já houve oficialmente protestos anti-Netanyahu, anti-governo, e eis que continuam acontecendo. No último sábado à noite, aqueles que fizeram a manifestação semanal em Kaplan e Tel Aviv admitiram pela primeira vez que estão deixando de lado a questão dos reféns, que na verdade nunca foi o foco deles, nunca foi sobre os reféns, para se tornarem oficialmente protestos anti-governo. É disso que se trata, preto no branco. Eles não estão mais poupando palavras, não estão inventando outra história, é isso que estão fazendo, não estão protestando contra o governo e admitindo isso agora pela primeira vez. Apenas mostre a manchete do Times of Israel. Grandes eventos de sábado à noite passam de manifestações pelos reféns para protestos contra o governo.
E eu acho que isso é fundamental. E as pessoas simplesmente não queriam entender que o Fórum dos Reféns era, desde o início, né, um movimento anti-governo e que eles estavam usando os reféns como um gatilho. Quero dizer, eles estavam usando isso como sua bala de prata porque entendiam que o país se uniria em torno dos reféns se essa fosse a principal questão deles. Agora que os reféns voltaram, eles perderam o argumento. Isso resume tudo. Eles avaliavam se continuariam as manifestações, pois a maioria das famílias não queria mais participar. E agora você está vendo claramente que eles nem estão mais escondendo que essas manifestações pelos reféns estão agora se transformando diretamente em protestos contra o governo. Nunca foi pelos reféns. Dá até para dizer que os organizadores dos protestos estavam apenas se precavendo contra Netanyahu, que ele nunca traria os reféns de volta, pois para o movimento seria melhor mantê-los em cativeiro por mais tempo. Netanyahu enfraqueceu esse movimento ao assinar o acordo de cessar-fogo, ao trazer os reféns de volta para casa, e agora você pode ver do que esse movimento realmente era feito desde o início. Como já dissemos no programa, não somos profetas, mas dava para perceber o que estava acontecendo. Aquelas manifestações de sábado à noite, que na semana passada eram sobre os reféns, 2 semanas atrás eram só sobre reabrir. Uma comissão de inquérito sobre a guerra, agora é só sobre tirar esse governo do poder. Alex, amanhã à noite você voa para os Estados Unidos da América pelo JNS. Gostaria que você compartilhasse seus planos de viagem, o que fará e como as pessoas podem participar do JNS. Bem, sim, eu vou estar principalmente em Washington, Distrito de Colômbia, em uma conferência de a Fundação Aliados de Israel, que é composta em grande parte por aliados cristãos evangélicos de Israel, não só nos Estados Unidos, mas em parlamentos de todo o mundo, né, organizada por nosso amigo Josh Reinstein. E nós deveríamos receber uma reunião informativa na Casa Branca, na verdade, junto com os líderes religiosos dos Estados Unidos. E eu acho que isso é tão fundamental. Essa conferência ocorre agora em Washington, porque Qatares e outros identificaram isso ativamente. Uma das principais bases de apoio, né, se não a principal base de apoio a Israel, legislativamente, no que diz respeito à venda de armas para Israel, é baseada no apoio dos cristãos evangélicos, que eles têm naturalmente como parte de sua conexão bíblica com o Estado de Israel. E os cataris e outros estão tentando minar esse apoio. E eu acho que alguns membros, especialmente os mais jovens dos grupos evangélicos nos Estados Unidos, estão diminuindo o seu apoio. E essa é uma boa oportunidade, né, eu acho, para restabelecer o quão importante é esse relacionamento. Especialmente para aqueles que consideram, tipo, né, uma postura macro, uma postura de América em primeiro lugar, sabe? Você até teve. Isso é incrível, mas vi um vídeo do Nick Fuentes dizendo, sabe, talvez é do interesse dos Estados Unidos dar ajuda para esses países, certo? Porque assim os Estados Unidos mantêm sua dominância sobre esses países ao fornecer ajuda, não é? Você não esperaria isso nem do Nick Fuentes, e não acho que ele tenha as motivações certas. Existem argumentos importantes para explicar por que os Estados Unidos precisam de um Israel forte. Argumentos relevantes, temas sobre como Israel apoia os Estados Unidos e sua própria segurança, e tudo precisa ser feito para tentar combater essa influência negativa que está intencionalmente tentando minar o apoio evangélico e para fortalecê-lo. É isso que Mike Huckabee e outros fazem em Israel. Então vai ser bom ter essa experiência em Washington. Também vou viajar para outras cidades, me encontrar com alguns dos maiores e mais leais apoiadores do JNS. E, claro, acho importante mencionar mais uma vez que o JNS é uma agência de notícias apoiada pelos leitores. Somos uma organização de notícias sem fins lucrativos, não uma empresa com fins lucrativos, que é apoiada por seus leitores, que é apoiada por seus espectadores, que é apoiada por fundações. Eles reconhecem que nós não escrevemos o que escrevemos porque é popular, nós não escrevemos porque é isso que os anunciantes querem que escrevamos, nós escrevemos o que escrevemos porque é o certo. Os doadores reconhecem que ninguém mais faz o que fazemos, gostam do nosso trabalho e querem apoiar. E se você quiser apoiar, existem maneiras de fazer isso, é só acessar jns.org/doar, você pode fazer uma pequena doação online. Saiba que recebemos muitas doações de 3 a 6 dígitos para apoiar nossas operações em expansão. Agora somos mais de 50 na organização. Sinceramente,
Acredito que a JNS pode ser a resposta de Israel a grandes redes como a Al Jazeera. Amém para isso, Alex. Tenha uma boa viagem e vamos falar com você na estrada, se Deus quiser, na próxima semana. Estou ansioso por isso. Como Alex disse, inscreva-se, nos dê um super agradecimento e garanta que possamos continuar oferecendo a programação, que é o que fazemos. Na JNS Televisão e JNS.org você encontra as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Agradeço às pessoas por trás das câmeras, Aaron Woglander, novo na equipe, Zach Sickerman, Esther Eden, Ryan Lifshitz e o gerente da estação, Yuri Sverdsky. Obrigado por acompanhar o Jerusalém Minute. Até a próxima semana.